Fala, fiote! E o uso dos porquês, hein? São 4 porquês. Claro, deveria ser mais simples, né? Por que nós precisamos de tantos porquês na língua portuguesa? Não sei bem te explicar, mas o que eu sei bem e vou te explicar neste momento, a regra do uso dos porquês. Vem comigo, por quê? Veja bem, são muitos porquês e nós vamos entender. São 4 usos dos porquês. Nós temos aqui os porquês. E nós vamos fazer os porquês aqui de uma forma bisurada para você. Nós temos porquê junto, sem acento. Nós temos o porquê junto, com acento. Temos o porquê separado, sem acento. E nós temos o porquê separado com acento, fiote. Vamos lá, tá? Entender um por um aqui dessa bagaça. Vamos lá, então, o porquê. O primeiro porquê que nós vamos entender é este porquê separado e sem acento. Este aqui, ó. Porquê. Repare que este porquê, ele é separado e sem o acento. Mas quando nós temos este porquê e escrevê-lo de forma separada e sem o acento, do jeito que você está vendo, nós temos aqui em perguntas. Usa-se em perguntas, fiote. Então, você vai fazer pergunta, usa o porquê separado e sem acento. Nós temos perguntas diretas, tá? E aqui não importa, diretas e indiretas. Temos e não tem outra explicação. Se faça pergunta, porquê separado, sem o acento. Vem, bizu agora, porque eu disse que é bisurado. Se é bisurado, você vai fazer o seguinte, olha, este porquê você vai usá-lo separado, sem o acento, pode ser substituído, olha só, quando nós vamos utilizar esse porquê separado e sem acento? Ele pode ser substituído por qual razão? Ou por qual motivo? Se você, fiote, puder separar, né, este porquê e fazer essas perguntas, por qual razão? Por qual motivo? Você vai usar o porquê separado e sem acento. Vamos de exemplo aqui só para a gente massificar e nós entendermos, tá? Eu falo assim, olha, exemplo A, separado, sem acento. Por que você saiu? Pergunta, viu? Sempre nas perguntas, porque separado, sem acento. Agora, vamos fazer a substituição? Eu posso falar assim, olha, por que você saiu? Por qual motivo você saiu? Por qual razão você saiu? Viu que este porquê pode ser facilmente substituído? Ok. Isto aqui é uma pergunta direta? Sim. Eu tenho o ponto de exclamação, tá? Eu tenho o ponto de evidência que aqui está sendo feita uma pergunta. Então, para perguntar, por quê? Separado, sem acento. Pergunta indireta. Trouxe para você também, tá, fiote? A pergunta indireta quando não apresentar o ponto de interrogação. Eu falo assim, olha,
Não sei por que você saiu. Veja aqui, perceba, fiote, que esta pergunta ela não está sendo feita de uma maneira direta. Ela não está sendo feita com um ponto de exclamação, mas deixa uma questão no ar. Não sei por que você saiu. É uma pergunta indireta. Veja bem, indireta porque nós não temos aqui o ponto de exclamação. Então, separado, sem acento. Mesmo na pergunta direta, quanto na pergunta indireta, fiote. Não muda aqui a nossa expectativa. O que nós vamos entender, então? Que sempre para fazer perguntas, tá? E ali nós temos tanto a direta quanto a indireta, nós vamos utilizar o porquê separado e sem acento. Além desse, nós temos o porquê. Olha só. O porquê junto e com acento. Veja bem. Aqui nós temos o porquê separado. Tá? Separado. E aqui nós temos o porquê separado. E agora repare que o diferencial dele é que ele tem o chapeuzinho. É que porque ele tem esse acento que nós chamamos de circunflexo. Agora, este porquê separado e com acento, ele vai funcionar em qual situação? Vamos lá então? Usa-se este porquê, veja bem, em frases interrogativas, fiote. Ficou exprimido em frases interrogativas. Podemos dizer que em perguntas do mesmo jeito? Ok, só que existe uma diferença. Perguntas. Vou trazer melhor frases interrogativas, que aí já não traz simplesmente em perguntas, né? Em frases interrogativas. Repare que ele é o porquê separado e com acento. Agora veja bem, a nossa informação que o acento, neste caso, ele aparece aqui, olha, neste porquê. Isolado veja bem, usa-se este porquê separado com acento circunflexo e este acento ele aparece porque ele está isolado antes de um ponto. Este ponto pode ser ponto final, ele pode ser de interrogação, ou este ponto pode ser de exclamação. Veja bem, então, o acento ele vai aparecer porque está isolado antes, veja bem, antes de um ponto. Então, sempre que tiver um ponto depois do porquê, este porquê será separado e com acento. Grava isso, então. Se você tiver, depois deste porquê, qualquer pontuação assim, olha, 3, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Porquê separado e com acento. Vamos de exemplo aqui, só para a gente massificar e ficar assim, bem claro. Veja bem. Letra A, eu digo assim, ó. Você saiu
separado com acento. Você saiu por quê? Veja. Você saiu por quê? Frase interrogativa. Eu tenho um ponto de interrogação. Antes do ponto de interrogação, vem o acento circunflexo. Ponto, acento com ponto aqui. Tá? Bizu, grave esses 3 acentos, fiote. Grave esses 3 pontos. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Sempre antes desses 3 pontos, porque separado e com acento. Letra B, eu posso dizer assim, olha. Ela chorou. E ninguém sabe por quê. Veja bem, fiote. Ponto de exclamação, ponto de interrogação. Se eu tenho ponto de interrogação, eu vou ter o acento circunflexo aqui, olha. Acento circunflexo, ponto de interrogação. Então, sempre antes do ponto virá este acento circunflexo no uso do porquê. Só que este porquê deve ser separado e com o acento. Então, o que nós já vimos? Os porquês separados, eles estarão em frases interrogativas. Podemos dizer, sempre que eu for usar uma frase interrogativa, vai ser porquê separado. Se o porquê aparecer no início da frase, porquê junto, sem acento. Porquê separado, sem acento. Se o porquê aparecer no final da frase interrogativa, porquê separado e com acento. Porquê junto. Olha só, vamos lá. O trem é complicado, né? Vamos para esse porquê junto sem acento. Quando eu uso porquê junto e sem o acento, usa-se este porquê em respostas. Ou explicações. Junto, respostas ou explicações. Outra informação deste porquê aqui, fiote. Aqui vamos gravar. Este porquê junto, sem acento, é uma conjunção explicativa. Ou ela pode ser causal. O porquê junto, sem acento, sempre para uma explicação. Geralmente ela vai no meio da frase, porque ela estará ligando 2 orações. Veja bem, se ela é uma conjunção explicativa ou causal, conjunção liga a oração. Toda vez que você tiver verbo de um lado, verbo do outro, e no meio tiver que usar o porquê, este porquê vai ser junto sem acento. Ele estará ligando 2 orações. Verbo de um lado, verbo do outro, o porquê no meio, sempre junto, sem acento, ele vai explicar. Porquê junto sempre explica. Respostas ou explicações.
Este porquê, vamos lá. Este porquê junto e sem acento, ele pode ser substituído também. E ele pode ser substituído por pois, uma vez que, e esse já que. Porque junto ele é equivalente a pois, uma vez que e já que. Se você puder tirar o porquê e colocar pois, uma vez que, já que, este porquê é junto sem acento. De exemplo aqui pra gente. Exemplo 1. Veja bem. Saí cedo porque saí cedo porque estava cansado. Fiote, presta atenção aqui neste porquê. Eu utilizei o porquê junto sem acento pelo motivo de sair. Aqui eu tenho um verbo. Estava tem um verbo. Cada verbo representa uma oração. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Cada verbo representa uma oração. Então eu tenho verbo de um lado e verbo do outro. Ok? Se cada verbo representa uma oração, eu tenho duas orações. Veja que no meio desses dois verbos há necessidade de usar um porquê. Sempre que você tiver dois verbos, um de um lado e outro de outro, e o porquê no meio, não esqueça, porquê junto sem acento. Saí cedo porque estava cansado. Vamos de outro exemplo aqui? Viu que é uma explicação? Se eu falar assim, olha, chorei, porque me emocionei. Repare aqui, fiote, de novo, que eu usei o porquê junto sem acento. Olha aqui o padrão. Chorei é verbo, então já tem oração deste lado. Emocionei também é um verbo. Olha só, eu tenho um verbo de um lado, um verbo do outro e tem um porquê no meio desses dois verbos. Grava esse bizu, fiote. Tá? Porquê junto, sem acento. Vai nos faltar aqui o porquê junto com acento, tá? Seria este porquê aqui, olha. Juntinho e com acento. Usa-se esse porquê em substantivo. Usa-se este porquê quando ele vai nomear algo. Ele é um substantivo. Agora, outra informação sobre ele, fiote. Este porquê junto e com acento. Ele sempre vem acompanhado. Acompanhado de. Olha só. Ele sempre vem acompanhado de artigo. Artigo, fiote. O, os. O porquê, os porquês. Ou
ele sempre vem acompanhado de pronome, artigo ou pronome. Quais pronomes? Seu, este, o seu porquê, este porquê que você utilizou. Quando eu falo este, seu porquê, o porquê, os porquês, substantivo. Então, vamos trazer uma regrinha basiquinha neste porquê? Podemos trazer essa regrinha aqui, fiote, olha. Este porquê junto e usa esse chapeuzinho nunca anda sozinho. Sempre vai ter um artigo ou um pronome acompanhando este porquê que está junto e com o acento circunflexo, tá? Exemplo, fiote, que a gente pode trazer aqui. Ninguém, olha só, sabe o porquê, junto com acento, da sua. Ninguém sabe o porquê de sua saída. Repare que este porquê está junto e está com acento. Mas repare o seguinte, que antes dele tem o artigo o. Está junto ao porquê. O porquê com acento junto nunca anda sozinho. Eu poderia falar assim. Letra B aqui. Posso falar assim. Ele explicou o porquê da decisão. Ele explicou o porquê da decisão. Repare que é o porquê junto com acento também. E aqui, fiote, olha só. Repare que ele está acompanhado de novo de artigo. Bisuzinho final. Só para a gente massificar. Este porquê junto e com acento, veja bem. Porquê junto com acento. Pode ser trocado por o motivo ou a razão. Pega essa. Ninguém sabe o motivo da sua saída. Ninguém sabe o porquê da sua saída. Ele explicou o porquê da decisão. Ele explicou a razão da decisão. Substituiu, nós temos o porquê. Vamos para uma tabelinha só para a gente finalizar? Veja bem. Só na tabelinha. Eu tenho os porquês separados. Um sem acento e um com acento. Vamos fazer massificado. Resumão assim, doido correndo. Pergunta, olha só. Pergunta no início da frase. Por que separado e com acento? Pergunta. Fim da frase. Maravilha. E os porquês juntos?
Porque junto sem acento. Porque junto com acento. Qual que é a ideia? Conjunção. Explica. Ou responde. Pronto. Por que junto e com acento? É um substantivo. E não anda sozinho. Quando eu digo que ele não anda sozinho, eu estou falando que ele sempre estará acompanhado de um artigo ou um pronome. O porquê. Tá? A razão. Pega essa tabelinha, fiote. Uso dos porquês. Poderia ser bem mais rápido essa aulinha, mas eu quis fazer a fundamentação e aqui o macete finalzinho para você. Vamos junto, grava isso aqui e vamos para cima. Isto despenca em concurso público. Pode ter certeza disso. Mas agora você vai dar o like aqui, meu filho, se essa explicação foi legal para você, e compartilha. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, porque tem todos os dias aqui aulas gratuitas para você aproximar o seu conhecimento da sua aprovação. Tamo junto e vamos para cima.